embora não seja minha praia estar discutindo ensino médio, né, tenho discutido mais as questões gerais, mais questões de fundamentação teórico, a partir do marxismo, a questão da pedagogia histórico-crítica, o que me leva a me debruçar sobre a educação numa perspectiva mais ampla e geral. Mas penso que você esteja se referindo ao ensino médio como existe hoje, e que é praticamente o resultado da estrutura e da organização da educação que decorre da Revolução Industrial, né? Quando a divisão social do trabalho, característica da grande indústria, ela acaba sendo implementada na educação, né? Ainda que desde o período medieval tenha havido uma tendência de diferenciar níveis da educação, né? Uma educação de primeiras letras, um ensino ginasial, como preparatório para a fase seguinte, que é o ensino superior. Ainda que haja essa divisão, que depois é realçada com a divisão manufatureira do trabalho e que também é implementada na educação, que coincide mais ou menos com a discussão levada a cabo por Comênios e outros autores, né, que vai estar pensando essa educação como dividida em níveis e séries, níveis e graus, né? E essa a estruturação que é reforçada com a Revolução Industrial, porém com uma divisão social do trabalho mais característica à grande indústria. Então você passa a ter uma educação infantil, que ela é voltada para os cuidados da criança até a fase escolar, então vai da creche à pré-escola. Organiza-se uma educação primária, que por sua vez vai estar dividida em diferentes séries, como forma de dividir de forma mais adequada o trabalho pedagógico pelo conteúdo que deve ser dado à criança, mas ao mesmo tempo incorporando as discussões que então se fazia sobre o desenvolvimento da pessoa humana, né, que vinha da biologia e depois que alimenta as próprias pesquisas biológicas. Então, a educação primária, ela é sucedida, pensando no processo de educação, pelo ensino médio, né? Muitas vezes diferenciando ginásio do colégio, né? E depois o ensino superior, né? Nessa divisão que vai se formando, também vai se consolidando que a base da educação, aquela que deve possibilitar ao educando os conhecimentos elementares, básicos, na língua pátria, em matemática, em ciências, se dá no primário, né? Ali é o espaço onde vai estar se dando uma base que possibilita a leitura, a escrita, os cálculos matemáticos elementares e assim por diante.
A esta se sucede o ensino secundário médio, que é o momento de possibilitar o avanço na formação com o aprofundamento dos conhecimentos científicos para as elites, e para os filhos dos trabalhadores é onde se dá a formação técnica. As elites, preparação para o ensino superior, e os filhos dos trabalhadores, o trabalho. Mas é lógico que essa organização da educação ela é ideal, né? Ela é aquela estruturação como se houvesse o pressuposto que as pessoas vão estar passando por um processo complexo de formação, né? E o que de fato não ocorre, né? Foi muito lento, muito demorado, muita discussão, muita luta para que a massa trabalhadora, para que os filhos dos trabalhadores tivessem garantido o acesso à escola. Não foi uma dádiva que os governantes ou as elites burguesas dos diferentes países concedeu à população, mas foi, desde a Revolução Francesa, a reivindicação da massa trabalhadora, por uma educação que fosse pública, gratuita, laica e de qualidade. E é óbvio que, face à pressão, isso passa a ser incorporado como um direito do cidadão. Você vê que é incorporado na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. E como tal, ao longo do século XIX, início do século XX, é uma discussão que ainda permanece muito forte. Mas é muito gradativo o processo pelo qual se garante aos filhos dos trabalhadores o acesso à educação. Se você pensar na Inglaterra ao longo do século XIX, resultado das lutas da classe trabalhadora, foi muito gradativo o acesso dos filhos dos trabalhadores à educação, e que, no geral, era uma educação bastante elementar, bastante precária na maioria dos casos, que se realizava na própria oficina, na própria fábrica, né? E só muito gradativamente começam a se organizar os chamados sistemas nacionais de educação, né? Começa a se forjar, na segunda metade do século XIX, sistemas nacionais de educação que compreendia tanto a educação pública quanto a privada. Então, para aqueles que podiam pagar, se destinava a uma educação privada, de qualidade, normalmente dedicada à elite, né? E gradativamente vai se organizando um sistema de organização pública, que em muitos países acabou sendo uma educação igualmente diferenciada, né? Uma excelente educação pública para os filhos da elite e uma educação mais precarizada e aligerada para os filhos da massa trabalhadora. Eu
num dos escritos, numa das entrevistas que eu dei aqui para o jornal da Unicamp, eu inclusive coloco que o processo histórico da educação é aquele pelo qual vão surgindo tantas e quantas educações quanto as classes e frações de classes existem. Então, em conformidade com as necessidades práticas e de trabalho de cada uma das classes e frações de classe, se forja uma educação a elas destinada, né? Especificamente para o Brasil, se você pensa, uma discussão mais substantiva da educação, da necessidade de um sistema de educação, de uma educação para as massas, só começa a surgir no final do Império, e é com a República que essa discussão ela toma corpo, né? E ainda que tome corpo essa discussão sobre a necessidade de se criar um sistema de educação, até hoje o sistema de educação ele ainda não está implantado no Brasil, né? Vai se implantando muito gradativamente uma estrutura, organização, uma legislação de ensino que vai, num crescente, organizando os setores da educação, né? Primeiro organiza a educação primária, com a criação dos grupos escolares, né? Que dá mais ou menos concomitante ao advento dos cursos normais de formação de professores, né? É muito tardio o aparecimento no Brasil, de forma mais específica, das licenciaturas e cursos de pedagogia, somente na década de 30 que eles são criados, 32, 33. Né? E uma educação mais pública, mais popular, ela começa a se ampliar aqui no Brasil somente depois da Segunda Grande Guerra, no período chamado de nacional desenvolvimentismo, né? Quando passa a se criar uma quantidade maior de escolas abertas para os filhos dos trabalhadores, né? Durante longo tempo, até hoje, as escolas que vão se criando na área urbana ainda convivem com escolas multisseriadas, né? Que é aquela estrutura mais geral, no mesmo espaço educacional, ainda que de forma grosseira se pense nos diferentes níveis da organização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Nas escolas multisseriadas é mais para estar organizando o avanço das crianças no domínio do conteúdo que devem estar aprendendo, né? E aí, no mesmo espaço escolar, se criam essas diferentes salas que ocupam o mesmo espaço contíguos, né? Então, crianças nos diferentes níveis estão ali orientados pela mesma professora, né? Mas gradativamente vai se criando e vai se forjando essa estrutura de educação mais característica na qual o ensino médio se destaca, né? O que vem, né, se você pensar, mas ainda no Império já é criado o Colégio Pedro II, né? Em cima daquela colocação que eu fazia anteriormente, que desde a Idade Média já se dividia os níveis de ensino, né? Notadamente para a elite, para a formação da elite, e aí o ensino médio ele tem um papel importante de estar consolidando estudos enquanto fase preparatória em que os filhos das elites e dos setores médios que devem servir à burocracia do Estado devem se formar para estar seguindo seus estudos superiores, que normalmente se dava
do exterior, né? Portugal, França. Mas aqui vai estar se consolidando. Veja que as reformas do ensino, mais atingindo o ensino médio, só ocorre no Estado Novo, né, com as reformas Capanema. Ali você tem a diferenciação mais clara de níveis educacionais e da necessidade de distingui-los e diferenciá-los, inclusive introduzindo a formação técnica, uma formação técnica mais consolidada para os filhos da classe trabalhadora, né? Quando se consolida o ensino industrial, o ensino comercial, o ensino agrário, né? Então, só para a gente ver o quanto é tardio entre nós essa discussão, né? Pensar na questão que você coloca do ensino médio com apelo social, entre nós é algo que só vai estar se dando, né, por força dessas transformações da legislação, que ocorrem por uma necessidade econômica e social, né? É quando a transformação do Brasil rural num Brasil urbano, num Brasil agrário, num Brasil industrial, ela está se dando, né? Que é necessário que se atenda de forma mais complexa também a formação da população. E é quando a nossa educação ela vai também se tornando mais complexa para atender o conjunto da população, né? Porque a elite já estava contemplada, né? E principalmente contemplada por estruturas privadas, escolas particulares de educação. Você vê que a iniciativa de criar boas escolas, onde era dado conhecimento científico, ela já data do final do século XIX, aqui também no Brasil, né? Então você tem, por força de toda a transformação que passa a sociedade brasileira, vai estar sendo aí em meados do século XX que essa complexificação da escolarização do nosso país ela se dá, e quando a formação através do ensino médio, né, com a criação do ensino das elites e do ensino técnico voltado para a formação dos trabalhadores, ela vai estar se dando, né, já incorporando ramos da atividade produtiva nas quais os filhos dos trabalhadores seriam formados, né? E as reformas Capanema, elas objetivaram exatamente estar organizando do ponto de vista legal esta situação. Professor, o professor escreveu alguns livros, inclusive fazendo uma leitura sobre o neoliberalismo, e na época do Fernando Henrique você tem, e do Paulo Renato de Souza como ministro da Educação, você tem aquele desmonte das escolas técnicas, e parece que uma parte do setor progressista na área da educação fazia uma crítica às escolas técnicas por elas ser digamos assim, um ensino para o trabalho menor, não ensina para a emancipação, mas basicamente o que o neoliberalismo faz é destruir essa questão, e me parece que há uma disputa aí para tirar a centralidade do trabalho e da educação. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, aí tem que estar avançando um pouco, porque eu praticamente parei ali nas reformas Capanema, né? Depois você tem toda a reforma, toda a reestruturação do ensino que se dá com a ditadura militar, né? Com a 5692, né? Em que isso se torna mais organizado, mas ao mesmo tempo
mais em conformidade com os interesses do capital. Né? Até porque de 30, quando começa a industrialização, até 60, você tem uma expansão da indústria no Brasil, mas precisa também formar um conjunto de trabalhadores que possam estar adequados àquelas novas funções. Isto. É aí que se dá a formação das escolas técnicas no Brasil, né? Que só vão estar sendo organizadas e regulamentadas com as reformas de Capanema. Não significa que elas não existiam desde a instalação da República. Elas vão se dando e vão se organizando, né? Mas vão se dando e se organizando enquanto criação de escolas técnicas, geralmente privadas, né? Que respondiam a interesses muito determinados, né? Nessas escolas havia já a união entre trabalho e educação. É complicado dizer isso, porque não há uma união entre trabalho e educação, mas no processo de formação o aluno ele tem contato com a tecnologia disponível, mas ainda na forma de uma aprendizagem escolarizada do trabalho, né? Era ali que ele aprendia a disciplina, os conhecimentos, as técnicas necessárias ao trabalho, né? Veja, essa discussão sobre a articulação do trabalho com a educação, que vem pelas mãos da esquerda, ela chega aqui só no período subsequente, né? com a chegada aqui no Brasil da primeira literatura de origem marxista, né? Que chega ainda de forma muito difusa, né? Ela tem as primeiras grandes discussões e que elas passam a fazer um sentido mais claro depois da ida do Pascoal Leme para a Rússia, né? Conhecer de perto o que ocorria com a Revolução e que vai dar, inclusive, vai dar se dando também depois da ida do Dewey para a União Soviética, para estar entendendo e que volta absolutamente maravilhado com a unidade de educação, trabalho, aquele ensino experimental, etc., etc., que ele defendia, que daí ele passa a falar, nossa, é exatamente isso que eu acabava colocando. Então, é correto estar falando que este ensino industrial, da mesma forma que o ensino agrícola, ele vai estar surgindo com toda a transformação que passa a ocorrer de forma mais acelerada após 30, né? Quando há um projeto de Estado em promover o desenvolvimento, né? Diversificando a dependência da atividade rural, né? E a atividade rural, por sua vez, também passa por um processo de revolução industrial, com incorporação de técnicas, de novas, que a gente brincar, novas forças produtivas, novos campos de produção, novas variedades produtivas e assim por diante, né? E aí se chega, antes disso, mais ou menos concomitante, isso vai estar se chegando também a compreensão burguesa da escola politécnica, né? Que é a denominação que davam para as escolas de engenharia, né? A discussão de articulação entre trabalho e educação, confluindo na formação de uma escola politécnica que vem pelo movimento comunista e socialista, pela literatura marxista, não é essa a discussão, né? É uma discussão muito mais complexa, porque ela pressupõe um processo de formação omnilateral, um processo de formação dos homens em todas as suas
lateralidades e mais do que isso, o trabalhador, o homem, enquanto produtor, ele dominar os diferentes conhecimentos e as diferentes técnicas para produzir os diferentes bens que são necessários à sua sobrevivência. Quando se denomina na perspectiva de um homem plenamente avançado, plenamente complexo, plenamente formado, uma educação politécnica, é essa concepção que se tem, né? E que não se reduz, Márcio, ao ensino técnico, né? Quando passa a se discutir essa questão de qual é a concepção de educação que nós temos, né? O que vai estar se dando gradativamente, mas culminando nas recomendações aos delegados da primeira internacional, né, é que ali surge a clássica recomendação de que a educação deveria, constituir na formação, no ensino, possibilitando aos filhos dos trabalhadores o domínio dos saberes da escrita, da matemática, das ciências, né? Não se falava de saberes historicamente acumulados pela humanidade, mas era este sentido, né? 2, uma educação que possibilitasse o pleno desenvolvimento físico do homem, os exercícios físicos, que também se confundiu com os exercícios militares, porque onde estava mais desenvolvida a educação física eram nas escolas militares, né? Em terceiro lugar, a articulação do ensino, dos exercícios com o trabalho. Aí não se pensava em trabalho como... se pensava no trabalho pedagógico, o trabalho como formação humana, mas não era um trabalho que na escola se imitava o trabalho produtivo, né? Mas era os estudantes igualmente desenvolverem trabalho produtivo. Era fundir esse processo de conhecimento com os processos de domínio técnico e produtivo, para que eles tivessem conhecimento de como se produz o conjunto dos produtos que são necessários à sua sobrevivência, né? É dessa forma que se imaginava que os filhos dos trabalhadores eles superariam a própria formação burguesa, porque ela era limitada, né? Se desse essa formação para os filhos dos trabalhadores, eles dominariam não só o saber escolarizado, mas dominariam o saber, as técnicas decorrentes do saber e como fundindo tudo isso na produção, né? Sabendo o que se produzia, como se produzia, quais os conhecimentos que estavam implicados na produção e assim por diante, né? Essa era uma condição, inclusive, para a superação do estranhamento dos trabalhadores com o produto de seus trabalhos, com as mercadorias resultantes de seus trabalhos. Por quê? Porque Marx, discutindo lá no Fetiche da Mercadoria, que foi escrito antes de toda essa discussão, né, o trabalhador é separado do produto do seu trabalho, ele é separado das condições técnicas de seu trabalho. A divisão social do trabalho promove um fracionamento em que o trabalhador não domina o conjunto dos conhecimentos, né, necessários à produção, né? Portanto, quando se concebia a articulação do trabalho com a educação, se concebia esse processo pelo qual o filho do trabalhador, que estava envolto, né, numa nova concepção de educação, ele dominaria o conjunto dos saberes, os exercícios físicos, seu pleno desenvolvimento físico,
mas também as técnicas e o processo de produção do que lhe era necessário, de tal forma que toda e qualquer mercadoria ele reconhecia como sendo fruto do seu trabalho, como fruto do trabalho do homem, né? Diferente da situação que a gente tem hoje com os filhos, com os nossos filhos, né? Os nossos filhos, se você pensa que ele está bebendo leite, você pergunta, você sabe de onde vem o leite? Né? Ele vai estar falando, o leite vem da caixinha, né? Mas de onde vem a caixinha de leite? Vem do supermercado. Né? Ele não tem nem ideia dos processos produtivos, das técnicas produtivas que envolvem a criação da vaca, a alimentação da vaca, a ordenha da vaca, os processos para que o leite tenha aumentado a sua durabilidade, né? A pasteurização, né? Que parece que são conhecimentos triviais, mas que de fato a pessoa separada da produção ela não consegue reconhecer naquele produto o trabalho do homem, aquele produto como sendo o produto do trabalho do homem. Ele tem uma relação fetichizada com o mundo das mercadorias. Então, essa discussão da educação, ela nem chega a eliminar que se deve ter etapas organizativas no processo educativo. Ela não elimina, né? Se tinha plena consciência de que o processo de formação, de amadurecimento do homem exige que se organize a atividade educativa, na sua forma geral, né? Em diferentes níveis, que se volte a cada uma das fases de desenvolvimento, né? E que isto, como se chamaria, educação primária, secundária, superior, né? Então, e nesta concepção de educação, que é a discussão que você me provoca sobre a pedagogia histórico-crítica, nessa perspectiva marxista de educação, né, a articulação do ensino com os exercícios físicos e com o trabalho, ele deve se dar em todo o processo educativo. Ele não é algo que vai estar se dando num nível específico da educação, mas ele é parte integrante de todo o processo produtivo. A criança que trabalha, ela ao mesmo tempo é a criança que vai para a escola. É aquela que também deve exercitar o seu corpo através de brincadeira, através de exercícios programados, através de atividades disciplinares, mas é desta forma que se pensa, né? Organizar o ensino médio como uma etapa voltada à formação técnica dos trabalhadores acabou sendo um desdobramento do processo de organização dos sistemas nacionais de educação dominados e controlados pela burguesia, né? É o momento em que a burguesia, depois de passar por um nível em que todas indistintamente se submetem a uma formação primária, é ali que vai estar se dando a separação, né, a dicotomia, a reprodução da divisão social do trabalho, entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores manuais, que ela vai estar se efetivando, né? Os filhos da burguesia devem voltar-se a um ensino médio propedêutico e os filhos dos trabalhadores devem se voltar ao ensino técnico, ao domínio das técnicas essenciais para o seu trabalho. E ainda, neste caso, um trabalho parcelar, né? Mesmo quando ela denomina
as suas escolas como politécnica, né, ela é politécnica no sentido de domínio das várias técnicas e não dos conjuntos de conhecimentos técnicos essenciais à produção. Ela se refere à técnica no sentido estrito, né? A técnica como aquela adequada na divisão do trabalho aos diversos ramos produtivos. Professor, então existe uma contradição, digamos assim, porque vamos tentar refletir sobre isso. Do ponto de vista do ensino fundamental, é óbvio que a questão da matemática, da língua pátria, da leitura e da escrita, no nosso contexto atual, é mais do que necessário, inclusive para a socialização, para estar entre os pares, qualquer trabalhador, né, qualquer ser humano, qualquer cidadão precisa disso. Do ponto de vista do ensino médio, pós aquele momento lá, Fernando Henrique e tudo mais. Eu não entrei nisso, né? Após esse momento, Fernando Henrique retira o ensino técnico. Parece que existem alguns autores, nem todos eles são da pedagogia histórico-crítica, alguns são da escola crítica, mas não adotam a pedagogia histórico-crítica como sua pedagogia. Eles dizem que alguns tentam utilizar o argumento de que o jovem não se identifica com esse atual ensino médio. Os dados atuais que o Ministério da Educação nos apresenta é que um pouco mais de 50% dos jovens, abre aspas, em idade ideal, fecha as aspas, estão no ensino médio, e é óbvio, essa discussão de aonde eles estão, aonde eles deixam de estar, não é o central agora, mas eu acho que o central é dizer que, né, basicamente nós está desregulado, existe uma contradição ou uma não identidade e uma pressão, inclusive do setor produtivo, de que esses jovens se formem para o mundo do trabalho, né? Inclusive agora com uma onda de empreendedorismo, né? E a reforma do ensino médio depois também vai potencializar essas questões. Do ponto de vista marxista ou marxiniano, da emancipação humana, como é que a gente consegue pensar nisso? Porque o professor, eu mesmo que sou professor, vou entrar na sala de aula do ensino médio e vou, é óbvio, como a pedagogia histórico-crítica nos alerta, o professor Saviani, o professor Zezo, nos ensinam, a gente vai passar o que tem de melhor socialmente construído para os nossos alunos, para que eles possam, né, dar continuidade à luta dos trabalhadores. Mas como é que é essa contradição? Como é que o senhor, como pensador, teórico, pesquisador dessa área, vê isso? Mas você vai voltar a essa pergunta daqui a pouco. Tá. Quando você puxa essa discussão para educação recente, articulando para a política educacional recente no Brasil, ali na década de 80, quando o movimento dos professores ele vai num crescente e aí vai para os embates na Constituição, na Constituinte e depois na elaboração da LDB, vai se formando vários grupos com concepções teórico-metodológicas igualmente diferenciadas, né? Você tem a continuidade de todo um grupo de educadores que são forjados dentro do tecnicismo, né? Ainda dentro da ditadura, e que vai estar acompanhando aquela perspectiva com que a educação técnica ela é pensada na ditadura, separando a formação propedêutica da educação técnica, que necessariamente não precisa se dar no mesmo espaço, né? Então, a educação ela acabou sendo
a discussão sobre o ensino médio acabou sendo muito permeada por essa discussão do ensino médio propedêutico e do ensino médio técnico, que vem ali das discussões dos tecnicistas da educação vindo do período da ditadura. Você tem toda a discussão que desemboca ali na nova LDB, que ali você pega a documentação, ela possibilita qualquer alternativa do ponto de vista da organização do ensino médio. Tanto um ensino técnico articulado ao ensino propedêutico quanto separado. Não há um fechamento da questão em cima disto. Governo Fernando Henrique. Você tem uma reforma, uma legislação específica de normatização da LDB no que diz respeito ao ensino técnico e que separa o ensino propedêutico do ensino técnico. Serem dados, inclusive, em diferentes espaços. E o ensino técnico, ele voltar-se à preparação técnica dos trabalhadores de forma mais específica. Se opõe a essa perspectiva aquele conjunto de educadores que estão envolvidos ali na educação na década de 80, início da década de 90, e que entendem que a formação do trabalhador, que a formação técnica do trabalhador, ela deve ser articulada com o ensino propedêutico, que são faces, dimensões de um mesmo processo formativo. Quem leva a cabo se identifica, é o grupo do Paulo Renato, que vai estar levando a cabo esta discussão no governo Fernando Henrique. Você tem, do outro lado, uma série de educadores críticos com formação marxista, como Gaudêncio Frigoto, a Maria Sevata, a Cássia Quenzer, que estão enfiados até o pescoço nessa educação. Quando da vitória do Lula, em 2002, já há uma promessa de que haveria revisão dessa legislação do ensino técnico. É lógico que eu estou falando para você de memória, teria que estar pegando, que há vários estudos sobre isso, sobre a política educacional no período, situando a lei, situando quem são as pessoas envolvidas nesse debate. Eu estou dando a visão geral que me vem na memória, né? Mas aí, no governo Lula, participou muito ativamente todo este grupo mais ligado ao Gaudêncio, né? Ele, a Maria Sevata, não lembro o nível e o grau. Mônica Silva, da Federal. Sim, tem um número muito grande de pessoas envolvidas, mas acaba, né, pela própria característica do governo Lula, que acabou sendo um governo de coalizão, em lugar de ser uma reforma do ensino médio que privilegia a rearticulação e a unidade entre a formação técnica com a formação propedêutica, acaba sendo flexível, acaba flexibilizando, que tanto pode ser haver a união entre ensino propedêutico e técnico no mesmo espaço educacional, né? De certa forma, muitos autores, muitos colegas vão estar entrando aí com que esta discussão técnica, que esta formação técnica, ela deve visar uma formação politécnica dos educandos, né? Mas acaba ficando uma discussão bastante geral, bastante flexível, que
acaba premiando todas as possibilidades, né? Entretanto, o governo do PT, e o mesmo vai estar se dando nos estados governados pelo PSDB, por exemplo, aqui em São Paulo, a criação de escolas técnicas, de escola de ensino médio e de formação técnica, né? E o governo Lula, ele, ao lado da criação das universidades federais, ele também se empenhou e multiplicou por todo o país institutos de ensino técnico, escolas de ensino técnico, né? Tanto de nível médio quanto de nível superior, né? Mas alguns colegas, animados com essa possibilidade, tentam avançar nas perspectivas de que seja uma formação unitária, né? Por exemplo, os colegas do Paraná, né? Muitos colegas entenderam que era possível, inclusive em termos de legislação educacional, avançar propondo que a educação técnica fosse um ensino unitário, né? Entre propedêutico e técnico, né? Aí vem, mas isso significa que foi se constituindo e foi se conseguindo articular o ensino técnico, a formação técnica, com uma formação que seja politécnica. Para além disso, foi possibilitado que ocorresse uma articulação do ensino com o trabalho. Lamentavelmente, essa discussão ficou no nível de uma discussão teórica, porque a organização educativa passa longe desta recomendação de uma educação que articula ensino, o corpo, educação do corpo e o trabalho. Você tem que convir, nós temos que convir, que essa estrutura e organização do ensino que nós temos é a estrutura e organização do ensino que corresponde aos interesses da burguesia. Se ela se volta e incorpora os trabalhadores no processo educativo, isso não significou em momento nenhum que ela é uma educação que se volta a formar para a emancipação de classe os filhos dos trabalhadores, longe de tal perspectiva, né? Essa é uma educação totalmente em conformidade com a formação que interessa à burguesia. Ela é uma formação interessada, né? E para a burguesia não interessa uma formação unitária, nesse sentido de ser uma formação única para todas as classes, né? Longe disso, né? Nós mantemos uma educação que seja dual, uma educação privada e pública, uma educação para o trabalho intelectual, uma educação para o trabalho manual. Essas dualidades, elas continuam fortemente recortando a nossa educação. E o que interessa à burguesia é efetivamente formar o filho do trabalhador? Não interessa efetivamente formar o filho do trabalhador. É por isso que, ao mesmo tempo que ocorre desde o nacional-desenvolvimentismo no Brasil, isso é, desde 1945, uma universalização crescente da educação, ela não correspondeu em nenhum momento, a se possibilitar aos filhos da classe trabalhadora uma formação mais sólida que lhe desse condições de um exercício crítico, de um domínio crítico, inclusive do mundo do trabalho.
Isso está fora de cogitação. A educação deveria ser minimalista, possibilitar o mínimo de conhecimento, o mínimo de criticidade. Inclusive, quando se fala em educação técnica, em formação técnica, ela surge exatamente no momento em que ocorre o máximo de desenvolvimento das forças produtivas. E quanto mais ocorre o desenvolvimento das forças produtivas, menos é necessária a formação técnica do trabalhador, porque o domínio técnico está incorporado na máquina. O avanço do desenvolvimento técnico das forças produtivas significa desqualificar o trabalho do trabalhador. São grupos muito pequenos, né, a nível de mando, que dominam o conjunto dos saberes que são necessários à grande maioria das unidades produtivas, né? O trabalhador desempenha, no geral, atividades rotineiras, domínio técnico rotineiro, né? Que sequer é necessário uma formação técnica para que ele tenha esse domínio, né? É necessário um treinamento, que, no geral, pessoas até com formação superior acabam tendo que se submeter a voltar-se ao trabalho em unidades produtivas e, para isso, pura e simplesmente se submetem a cursos rápidos de treinamento e capacitação, entre aspas. Professor, o senhor pediu para voltar com a questão da emancipação do Marx. E tem mais algumas perguntas aqui, mas vamos ver se a gente encaixa elas depois. Vamos nessa questão da emancipação. Especificamente o quê? Então, existe uma contradição nessa questão atual, pegando lá novamente o contexto. Existem autores que são de escola crítica, nem todos são da pedagogia histórico-crítica, que falam que deve existir uma identidade entre o jovem e a escola de ensino médio. Outros autores, eu mesmo faço outra leitura, eu acho que a escola de ensino médio ela tem que formar para a emancipação e, é óbvio, tem que ter o sujeito dessa emancipação é o ser humano, né? O homem, a mulher, o cidadão não, mas o homem e a mulher centralmente. E eu acho que existe uma contradição entre no capitalismo, o jovem ter que gostar da escola, entre aspas, porque o capitalismo está disputando o conjunto da população para o consumo, para o individualismo. Quer dizer, para mim me parece um pouco contraditório. Mas quando se fala em emancipação humana, às vezes também, do ponto de vista do Marx, tentando conectar isso ao ensino médio, fica um pouco nublado. O que seria isso? Que emancipação humana é essa? O professor que está lá na ponta, eu quando entrar em sala de aula vou levar os clássicos, vamos discutir os clássicos, vamos entender o mundo, a relação do ser humano com a natureza, a mediação, né? A segunda natureza humana e assim por diante. Mas como é que o professor entende essa questão da emancipação, ou se é possível fazer essa discussão no ensino médio, ou se realmente na conjuntura brasileira ele virou uma lacuna porque ele pode ser entendido como simplesmente uma etapa para o ensino superior e não tem vaga para todo mundo. O cálculo que eu fiz na minha dissertação, por exemplo, é que se a gente colocasse uma lei agora dizendo que todo aluno de ensino médio vai direto para a universidade, não tem vaga. Em primeiro lugar, o ensino médio ainda entre nós funciona como um filtro, né? Ele é um funil em que o ensino médio é um gargalo muito, muito grande e importante para estar segurando o ingresso no ensino superior. Mas vamos lá para a discussão sobre a emancipação. Eu acho que você colocar a questão da emancipação articulada ao ensino médio está perdendo uma dimensão fundamental
na teoria marxista sobre a questão da emancipação, né? Que a emancipação, ela não é uma questão individual, ela não é uma questão de um pequeno grupo, ela é uma questão de classe social. Emancipar significa você romper com as condições que te oprimem, com as condições que não possibilitam você, na plenitude, na sua plenitude de ser humano, manifestar todas as suas potencialidades, né? E romper com essas condições, sob as condições da sociedade capitalista, significa romper com aquele conjunto de condições da sociedade capitalista que oprime a sua classe social. Isto é, são os trabalhadores que são oprimidos nessa sociedade. Primeiro, pela sua própria condição de separar-se da propriedade privada dos meios de produção. Em segundo lugar, separar-se da propriedade dos meios de produção, do conjunto dos meios de produção, instrumentos de trabalho, etc. E depois do próprio fruto desse trabalho, né? Penso eu que a questão da emancipação ela é impensável num quadro de análise das contradições sociais desvinculadas da discussão sobre a revolução. Ora, você pensar numa educação emancipada só é possível num processo em que tenha ocorrido a revolução. O que não significa dizer que não se tem nada a fazer nas condições atuais. Uma educação emancipatória nas condições ainda submetidas às regras do capital e que, portanto, são limitadoras da tua vida, limitadoras das condições de vida do trabalhador, significa você possibilitar ao trabalhador avançar o seu nível de organização e de consciência. O que só é possível se o trabalhador, do ponto de vista educacional, ele dominar o conjunto dos saberes dominado pela classe dominante. E é isso que, quando a pedagogia histórico-crítica defende que deve se possibilitar aos educandos o domínio dos saberes historicamente produzidos pela humanidade, os saberes clássicos, é isso que ela está colocando. Possibilitar aos filhos dos trabalhadores o domínio de uma educação que lhe possibilite este domínio e de forma crítica, sabendo as condições que levam a uma situação de opressão social, de domínio de uma classe sobre a outra. É por isso que você pensa naqueles passos pedagógicos, no método pedagógico, ele começa pela prática social, identificando na prática social os fatores que o limitam, num processo educativo, terminando novamente numa prática social orgânica, que pressupõe uma prática social de classe organizada e crítica com vistas à superação da sociedade de classes. Eu acho que é essa a discussão que a gente tem que estar fazendo em termos da pedagogia histórico-crítica. Eu vejo essa discussão na pedagogia histórico-crítica em termos teóricos gerais, vejo.
Acho que todos nós fazemos essa discussão, mas não ainda de maneira operativa o que isto significa colocado em prática na educação, né? Porque temos que convir a dificuldade operacional de você implementar uma pedagogia revolucionária sob as condições de domínio e controle do capital. Você vai estar atuando nos espaços contraditórios possíveis da educação e da escola, sempre de maneira limitada. Isso tanto na educação infantil, não é uma questão da educação do ensino médio, é uma questão que diz respeito à educação infantil, fundamental, média e superior. É um processo que vai estar te ocupando todo ele, toda a tua vida enquanto educando. Acho que é isso basicamente que é preciso colocar. O Demerval foi levado a refletir um pouco mais claramente essas questões num texto na entrevista que ele deu para Germinal, discutindo sobre a questão do modo de produção, né? Pedagogia histórico-crítica, categoria modo de produção, né? Acho que ali ele foi confrontado, está tendo que discutir que significa o trabalho. Não é aquela categoria geral que fica discutindo enquanto categoria geral, mas enquanto o trabalho se realiza sob um modo de produção determinado. Não existe esse trabalho no geral, né, abstratamente. Então, acho que essas questões têm que estar se colocando. É simples, é fácil? Não. Olha, mas vou te dizer que é extremamente complexo você assumir uma pedagogia e buscar implementá-la numa rede educacional, né? Por vários motivos, porque você está com uma rede estruturada sob condições determinadas de uma formação social num modo de produção. Se consegue romper com todas as condições que o contexto te coloca? Não. Você consegue romper relativamente, em termos relativos, né? Agora, esse relativo, ele já te possibilita avanços muito grandes, né? Colocando a educação a serviço do atendimento preferencial de uma classe, sabendo como essa classe se organiza nas condições da sociedade burguesa e o que será necessário para esta classe superar estas condições, isto é, a passagem revolucionária do modo de produção capitalista para o novo modo de produção, né? Que implica em outra questão, outras questões. É possível isso estar se dando num só país? Não sei, tá? Só para a gente pensar na revolução como golpe de Estado, no qual você toma o poder, implanta um novo regime, ou ele só vai estar se efetivando quando o processo histórico levar a uma transformação da estrutura global da sociedade que se vive, da sociedade humana. Quando a revolução ela for um fato mundial. Eu acho que o desenvolvimento das forças produtivas, ao mundializar a produção, as relações, as informações, o contato, o conhecimento, ela está indicando que as condições objetivas para isso estão postas. E é muito gradativo o processo de transformação que está ocorrendo. Mas esse processo está ocorrendo, né?
Hoje a base econômica da sociedade capitalista, se assim podemos ainda denominá-la, ela já prescinde da propriedade privada dos meios de produção, porque ela própria criou a propriedade privada enquanto propriedade social, enquanto sociedade anônima. E assim vai. Essa transformação está ocorrendo. Hoje, a produção de qualquer produto só é possível em processos produtivos que implicam uma cadeia de produtores que só dá para pensar socialmente. Hoje a produção é uma produção social. Se faz um componente na China, se faz outro na Índia, se faz a montagem disso no Brasil. Então, você tem toda uma situação que é totalmente nova, né? A concentração e centralização da riqueza, dos meios de produção, ele é tal que é uma quantidade pequeníssima de pessoas que têm o domínio e o controle da riqueza social, né? Você pensar nas transformações da primeira revolução industrial para o momento que a gente vive, houve uma centralização, uma concentração, qualquer coisa de espetacular, né? Então, isso coloca que o domínio e o controle da riqueza historicamente produzida pela humanidade está se reduzindo nas mãos? Com certeza. É muito mais fácil pensar nas possibilidades de avanço de uma sociedade autogestionária do que se era há 150 anos atrás. Então há avanços no desenvolvimento, né, que apontam que está ocorrendo uma revolução nas estruturas organizativas da sociedade, né? É um processo lento, é lógico que é um processo lento, mas eu vejo isto com muito otimismo, né? O processo está ocorrendo de transformação, está ocorrendo na nossa cara, né? Veja, entrando na educação novamente, há 100 anos, há 50 anos atrás, quando a gente fazia essas discussões sobre educação, né, na universidade, né, podíamos imaginar que a socialização das informações ela estava disponível na mão, acessando um meio que torna a comunicação em tempo real, que você pode aprender num passe em fração de minuto, né? Como vamos participar de uma mobilização, como é que se faz um coquetel molotov? Eu não tenho que fazer um curso de guerrilha, de banda. Isso se eu estou extremando a discussão para estar colocando, olha, aquilo que a gente colocava o saber historicamente acumulado pela humanidade estar disponível, né? Há 30 anos atrás era impensável isso, Márcio. Hoje, quando a gente fala, é necessário que o trabalhador se aproprie do saber historicamente acumulado pela humanidade, né? É através da educação possibilitar ao trabalhador se apropriar daquele conjunto de conhecimentos, de meios que possibilite que ele se aproprie desses saberes. Não é algo irrealizável. O menino lá na favela, ele pode dar um salto qualitativo na sua consciência, no seu nível de organização, que era impensável há 30 anos atrás, né? Então, quando a gente coloca essas discussões
e vislumbra isso nas possibilidades da pedagogia histórico-crítica, é uma pedagogia que, tal qual aquela receita de bolo, aquelas recomendações que se dava aos delegados da Primeira Internacional dos Trabalhadores, né? Ela já é pensável em ser incorporada em termos de movimentos sociais, em termos de pedagogia nas revoluções. Imagina o que significou isto na Revolução Soviética, na Revolução Russa, depois da Revolução Soviética. O que isto serviu para o caldeirão fervendo dos pedagogos da Revolução, discutindo ali como era organizar a educação para a Revolução na Rússia, na China, em Cuba, e assim por diante. Nós não estamos falando mais de uma discussão abstrata que se coloca num plano muito geral. Nós estamos falando de uma discussão que ela tornou-se sistemas educacionais de países e de formações sociais em pleno processo de revolução. Os resultados disso estão aí. Estão aí nos países da União Soviética, em que a gente vê, ora, o avanço ainda das políticas burguesas, mas a hora que a crise agrava, nós só vemos nas mobilizações as bandeirinhas comunistas serem novamente levantadas, né? A gente está aí vendo a China, sem entender muito bem o que é aquilo, né? Mas um processo espetacular sob o controle de um partido comunista e de uma administração centralizada e planificada. Ainda estamos aí vendo o fôlego de sobrevida da Revolução Cubana. Mas tem duas economias em paralelo. Tem duas economias em paralelo, mas você tem um nível de consciência que alçou que ninguém vai estar abrindo mão das conquistas da Revolução. Então, acho que é isto que a gente precisa aprender e estar coletivamente incorporando na pedagogia histórico-crítica, para além da contribuição teórica que acho que todos nós demos. Nós temos que buscar estar incorporando nas nossas discussões esses aprendizados históricos e também esses aprendizados práticos. Professor, 40 anos da pedagogia histórico-crítica. Quero fazer uma pergunta. Tá vendo? Existem vários professores que discutem a importância da pedagogia histórico-crítica no Brasil, principalmente quando se pensa que existe uma disputa do campo, a classe dominante disputando a consciência da classe trabalhadora, e que do conjunto das teorias que se tem, né, postas aí, a pedagogia histórico-crítica ela é um porto seguro da humanização, né, de uma possibilidade dentro do sistema capitalista de avançar, resistir e avançar. Do ponto de vista do pesquisador, do secretário executivo do STEDBR, como um dos pensadores, vocês refletem sobre isso? Tem esse peso nas costas? Como é que o professor, para além das discussões teóricas, acha que é isso? Você vê que, primeiro, a pedagogia histórico-crítica é uma das possibilidades pedagógicas naquele amplo arco que poderíamos chamar das pedagogias contra-hegemônicas, né? Acho que é uma
uma elaboração pedagógica que, ao articular as contribuições marxistas, né, que não são só as contribuições marxianas, né, é a contribuição de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, dos pedagogos revolucionários, dos marxistas revolucionários, com a psicologia histórico-cultural, com uma dimensão filosófica, social e política, que deu isso que a gente está chamando de pedagogia histórico-crítica. Primeiro, é uma pedagogia contra-hegemônica que muitos educadores Brasil afora e também mundo afora têm buscado implementar, têm buscado refletir e ao mesmo tempo colocar lá na prática. Quando a gente pega o conjunto de contribuições, muitas delas refletindo a implementação da teoria pedagógica histórico-crítica às situações educacionais, né? Por exemplo, a educação infantil, a alfabetização, ao ensino fundamental, como seria isso para a língua pátria, como seria isso para a matemática, como seria isso para as ciências, né? No ensino médio, para as várias disciplinas do ensino médio, que seria implementar a pedagogia histórico-crítica a partir da química, da física, da biologia, da educação física. Então, quando eu olho o conjunto da produção que se tem da pedagogia histórico-crítica nesses 40 anos, eu acho que se tem um acúmulo significativo. Mas, no meu entendimento, ainda é pequeno. Face à dimensão que é a educação. E acho que a pedagogia histórico-crítica ainda enfrenta muitos gargalos que a gente tem que dar conta. O que é, por exemplo, a gestão escolar, a gestão da educação na perspectiva histórico-crítica. O que é administrar uma escola, uma rede de educação a partir da pedagogia histórico-crítica? Acho que aí você tem um problema. Mal começamos a refletir sobre isso. A gente tem muita discussão sobre currículo, a pedagogia histórico-crítica e o currículo. Esses dias, lendo um texto sobre um trabalho em torno da pedagogia histórico-crítica, discutindo o currículo, né, eu me perguntava, e perguntei para o autor, se a discussão, desde a pedagogia histórico-crítica, sobre currículo, não deveria estar permeada pela concepção de ciência do marxismo. É uma questão menor? Não. Nós não incorporamos na tradição marxista, no marxismo, a concepção de ciência positivista, experimental. É muito mais do que isso. Na nossa perspectiva, a ciência deve buscar o entendimento da totalidade histórico-social. Para isso, a ciência se divide em ciências da natureza e ciências do homem. O que isso significa?
em termos de implementação de currículo. O que significa pensar a realidade como uma realidade contraditória? O que significa? Incorporar o princípio de contradição no entendimento da realidade histórica e social. O que significa? Mais do que isso, quando se pensa em currículo, o que significa quando se tem o princípio de contradição, incorporar dialética no processo de conhecimento? Né? São questões que a gente começa a estar fazendo, né? E que é necessário aprofundar. Né? O que significa a formação de professores na perspectiva da pedagogia histórico-crítica? O que significa formar professor? E eu acho que a gente tem que estar discutindo outra questão. É possível implementar a pedagogia histórico-crítica enquanto tal nas condições da escola burguesa, da escola capitalista, do Estado burguês? São as questões que se colocam muito fortemente para a gente. Eu poderia aqui estar enumerando N questões, né? Eu hoje, por exemplo, vou me debruçando sobre a minha... Esses dias atrás, conversando com o pessoal de Limeira, eu colocaria, olha, se eu tivesse que ocupar a Secretaria de Educação hoje outra vez, coisa que eu não faria, não gastaria esforço na montagem de um currículo específico para a educação. Eu me voltaria em tempo integral à formação dos professores e dos gestores da rede. Por quê? Porque o grande problema na educação que a gente tem, ela esbarra, nos gestores da rede. Diretores, coordenadores, supervisores e tudo mais. Né? Eles não foram formados para administrar uma escola ou uma rede centrada no pedagógico, na formação do aluno. Os diretores, eu entrei com os diretores de escola falando na minha escola e administrando a escola como se fosse a sua casa e saí ainda assim. Entendeu? Os professores, foi muito gradativamente que eu fui me dando conta que os professores, eles não dominam o conteúdo que eles têm que trabalhar em sala de aula. Eles não fazem melhor em sala de aula porque não dominam aquele conteúdo. Como você vai esperar que ele ensine ou até se desdobre para estar ensinando aquele conteúdo das mais diferentes formas se ele não domina aquele conteúdo? Mas se não domina o conteúdo é porque não lhe são dadas as condições para isso, né, professor? Não tem nem dúvida. O melhor quadro de professores, administradores que se tem é aquele. Eles não tiveram nem formação e nem condições de dominar esse conteúdo. Eles não sabem administrar aquela escola porque não foram preparados para estar administrando. Tá vendo? Ele não está administrando sua casa, ele está administrando uma escola que deve ter um caráter público, de relação com a comunidade. Ele envolve um coletivo de alunos, em que ele não envolve os alunos no processo de administração, ele não envolve os trabalhadores no processo administrativo, é altamente centralizador. O que isso tem de revolucionário? Buscar uma gestão compartilhada, social, pensando em
organizar sovietes, né, coletivos na educação. Nada, absolutamente nada. Os professores, além de não dominar conteúdo, ele não domina os métodos de ensinar. Não é só o método, né, pelo qual que a pedagogia histórico-crítica adota, né? Ele não domina método nenhum. Ele acaba, na prática, atuando como um professor tradicional. Ele nem busca adequar os instrumentos, as técnicas, os processos de ensinar aqueles grandes passos, aqueles grandes mecanismos que ele tem de partir do diálogo com os alunos para apreender a prática social imediata, ainda caótica, etc. Né? Problematizar isso daí, né? Com o grupo se questionando, colocando as questões que o problema coloca. Né? Na hora da instrumentalização, ele não domina aqueles conteúdos e nem sabe como colocar esses conteúdos no mundo do trabalho e na prática, inclusive porque as escolas não incorporaram o trabalho como princípio educativo, não incorporaram o trabalho como uma necessidade educacional, e que não é o trabalho de brincar de fazer horta na escola. Né? É produzir numa horta, ter produção de pequenos animais, fazer os diferentes objetos que o grupo decida fazer. Então, essas coisas estão longe ainda da nossa educação, só para estar exemplificando. Então, eu penso que é necessário a gente estar avançando ainda um pouco, ainda muito, né? Nessas discussões da pedagogia histórico-crítica, mas isso não é trabalho, certamente, mais para o Dermeval. Acho que o Dermeval tem dado uma contribuição expressiva, acho que cada um de nós tem dado a contribuição possível, né? Mas para todo o pessoal aí que se coloca no âmbito da pedagogia histórico-crítica, a gente está enfrentando essas discussões, né? E essas discussões que a prática já nos coloca. É isso que eu acho mais. Professor, é óbvio que o conjunto dos professores, nós que somos o STED-BR e adotamos o grupo como nosso local de debate teórico, conjuntural, nesse momento a gente tem uma série de desafios. Mas, em síntese, o que o professor acha que é o desafio, primeiro, teórico, do conjunto dos professores, ativistas, pesquisadores da pedagogia histórico-crítica neste momento atual, e pegando um gancho lá na questão da organização de classe, e pensando um pouco no Lenin, né? É óbvio que os professores, a tarefa é estudar sempre, e na pedagogia histórico-crítica também, estudar, formular, superar algumas dificuldades da realidade, superar as questões que estão os desafios da realidade, mas do ponto de vista militante. Então, o desafio teórico e o desafio militante, que é o professor também é um ativista social, ele é um cidadão, ele é um revolucionário. Quais são, se der para separar, se é possível separar ou não é possível separar, mas que o professor acha que seriam os nossos desafios teóricos e militantes nesse atual momento da conjuntura nacional, internacional também. Né? Vamos lá. Márcio, do ponto de vista teórico, eu acho que nos cabe coletivamente este esforço de enfrentar os gargalos que nós defrontamos na pedagogia histórico-crítica, que é aquilo que eu falava agora. O que é, teoricamente, gestar, administrar a educação
e a escola na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. O que é, do ponto de vista da prática, incorporar a concepção de ciência e nas ciências, as disciplinas científicas e os conhecimentos que gradativamente são possíveis aos alunos adquirirem. Enfim, é a gente ir enfrentando estas questões que a busca pela implementação prática da pedagogia histórico-crítica já se nos colocam. Um outro desafio teórico que eu acho que ainda estamos muito gradativamente incorporando é incorporar na elaboração teórica as teorias e práticas que as revoluções do século XX possibilitaram em torno da educação. Você mesmo fez conosco aqui um desses esforços de estar nos aproximando e nos apropriando da educação e revolução, das revoluções do século XX. Acho que ainda carecemos de um volume denso de pesquisas que aprofundem a educação nas grandes revoluções do século XX. Passo necessário para se colocar a questão o que estas práticas históricas colocam como possibilidade para a pedagogia histórico-crítica. Do ponto de vista teórico, eu acho que é isso que se nos coloca de forma mais imediata. Como militante, né, e aí como um militante de esquerda, como alguém, como cidadão do meu tempo, né, sob as condições da conjuntura brasileira, acho que nos cabe um esforço gigantesco de combate a essa invasão conservadora que nos tem tomado, fazendo ao mesmo tempo avançar as lutas da massa trabalhadora, da classe trabalhadora. No meu entendimento, eu venho colocando isso nos grupos que eu participo, isso só é possível se voltarmos a fazer a lição de casa que deixamos de fazer desde a redemocratização, que é voltar a fazer trabalho de base, de organização dos trabalhadores e de formação política e crítica dos trabalhadores. Acho que isto é essencial na conjuntura que a gente vive. Do ponto de vista como um militante político mais amplo, de forma mais ampla, né, a minha preocupação é manter acesa a utopia de que a revolução é possível, né, que apesar da profundidade da crise e dela nos colocar desafios que são muito grandes, né, e de muitas horas a gente a questionar se face ao acelerado processo de destruição ambiental, de mudança climática que a gente está vivendo, se ainda vai dar tempo de
frear esse processo, de tal forma que a vida humana ainda seja possível na Terra, né? Ainda assim eu acho que toda essa situação que a gente vive é porque não conseguimos acabar com um modo de produção absolutamente irracional, que só tem no lucro a sua grande perspectiva e a sua bandeira. Se a gente não inverter, colocando o interesse do homem, o interesse coletivo do homem, né? Do homem enquanto humanidade, do homem enquanto ser social, como uma construção possível, né? E que os coletivos humanos se organizem, produzam coletivamente e organizem a sua vida coletivamente. Então, acho que essa é uma luta por manter acesa essa grande bandeira, que é a construção da sociedade comunista, né? Passando pela possibilidade de uma sociedade socialista, né? Como transição necessária para essa sociedade comunista. Como educador, eu acho que me cabe a tarefa de formar consciências críticas, possibilitando nas diversas disciplinas que trabalhamos o domínio do conteúdo necessário para uma praxis pedagógica, para uma praxis educativa que seja transformadora. É isso que eu me coloco enquanto um intelectual que ao mesmo tempo é militante. Muito bom, professor, muito obrigado. Era isso? Muito, é isso, excelente, excelente, excelente. Muito obrigado, professor. Imagina.